A pintura das ruas de João do Rio. Há duas coisas no mundo verdadeiramente fatigantes: ouvir um tenor célebre e conversar com pessoas notáveis. Eu tenho medo de pessoas notáveis. Se a notabilidade reside num cavalheiro dado à poesia, ele e Leconte de Lisle, ele e Baudelaire, ele e Apolônio de Rhodes desprezam a crítica. E o Sr. José Veríssimo. Se o sucesso acompanha o indivíduo dado à crítica, este país é uma cavalariça sem palafreneiros. E se por acaso a fama, que os romanos sábios confundiam com o falso boato, louva os trabalhos de um pintor. Ele como Mantegna, ele como Leonardo da Vinci, ele como todos os grandes, tem uma vida de tormentos, de sacrifícios, de ataque aos seus processos. E jamais se julga recompensado pelo governo, pelo país, pelos contemporâneos, de ter nascido numa terra de bugres e numa época de revoltante mercantilismo. É fatigante e talvez pouco útil. Um homem absoluta, totalmente notável, só é aceitável através do cartão postal. Porque afinal fala de si, mas fala pouco. Foi, pois, com o susto que ontem, domingo, recebi a proposta de um amigo. Vamos ver as grandes decorações dos pintores da cidade? Hein? Estás decididamente desvairando. As grandes decorações? Uma visita aos ateliês? Não, a outros locais. E havemos de encontrar celebridades? Ora, pois está claro. Não há cidade no mundo onde haja mais gente célebre que a cidade de São Sebastião. Mas não penses que te arrasta a ver algum Vitor Meirelles, algum Castanheto, apócrifos, ou os trabalhos aclamados pelos jornais. Não, não é isso. Vamos ver levemente, a sem custo, os pintores anônimos, os pintores da rua, os heróis da tabuleta, os artistas de arte prática. É curiosíssimo. Há lições de filosofia nos borrões sem perspectiva e nas botas sem desenho. Encontrarás a confusão da populaça, os germes de todos os gêneros, todas as escolas e, por fim, muito menos vaidade que na arte privilegiada. Era domingo, dia em que o trabalho é castigar o corpo com as diversões menos divertidas. Saí devagar e a pé, a visitar bodegas reles, lugares bizarros, botequins inconcebíveis, e vim arrasado de confusão cerebral e de encanto. Quantos pintores pensa a cidade que possui? A estatística da escola é falsíssima. Em cada canto de rua depara a gente com a obra de um pintor, cuja existência é ignorada por toda a gente. O meu amigo começou por pequenas amostras da arte popular, que eu vira sempre, sem prestar atenção. Os macacos trepados em pipas de Paraty, homens de olho esbugalhado mostrando, sob o verde das parreiras, a excelência de um quinto de vinho. Umas mulheres com molhos de trigos nas mãos, apainelando interiores de padarias e talvez recordando séries, a fecunda. Depois iniciou a segunda parte. Vamos entrar agora nas composições das Marinhas. Os pintores populares afirmam a sua individualidade pintando a Guanabara e a praia de Caraí. Por essas pinturas é que se vê quanto o ponto de vista influi. Ao pão de açúcar redondo como uma bola no Estácio. Ao pão de açúcar do feitio de uma valise no Andaraí. E encontras o mesmo pão, comprido e fino, em São Cristóvão. O povo tem uma alta noção dos nossos destinos navais. A sua opinião é exatamente a mesma que a do ministro da Marinha, rumo ao mar. Por isso, não há Guanabara pintada pelos cenógrafos da calçada que não tem a entrada da barra um vaso de guerra. A parreira, como bêbado, tem uma conclusão fatal: carga ao mar. E depois? Depois encontramos nas grandes telas as grandes telas que a cidade ignora. Estávamos na Rua do Núncio. O meu excelente amigo fez-me entrar no botequim da esquina da Rua de São Pedro, e os meus olhos logo se pregaram na parede da casa. Alheio ao ruído, ao vozear, ao estrépito da gente que entrava e saía.
Eu estava diante de uma grande pintura mural comemorativa. O pintor, naturalmente agitado pelo orgulho que se apossou de todos nós ao vermos a Avenida Central, resolveu pintá-la, torná-la imorredoura, da Rua do Ouvidor à Prainha. A concepção era grandiosa, o assunto era vasto, o advento do nosso progresso estrelava-se ali para todo sempre. Enquanto não se demolira a Rua do Núncio. Reparei que a Casa Colombo e o primeiro barateiro eram de uma nitidez de primeiro plano, e que os outros, em tal arejamento, os prédios iam fugindo numa confusão precipitada. Talvez esse grande trabalho tivesse defeitos. Os dos salões de toda parte do mundo também os têm. Mas quantos artigos admiráveis um crítico poderia escrever a seu respeito? Havia de certo, naquele deboche de casaria, o início da pintura moral, da pintura intuitiva, da pintura política, da pintura alegórica. Indaguei rouco. Quem fez isso? O Paiva, pintor cuja fama é extraordinária entre os colegas. Voltei-me de novo e fiquei maravilhado. Aquele café não era café, era uma catedral dos grandes fatos. Na parede fronteira, entre ondas tremendas de um mar muito cinzento, rendado de branco, alguns destroyers rasgavam o azul denso do céu com projeções de holofotes colossais. Há coisas piores nos museus. Sim, mas isso é digno de uma pinacoteca naval. O amador, que é o dono do botequim, e o artista cheio de imaginação, que é o Paiva, não se haviam contentado, porém, com essas duas visões do progresso, a avenida e o holofote. Na outra parede havia mais uma verdadeira orgia de paisagens. Grutas, cascatas, rios, marginados de flores vermelhas, palmas amaranhadas, um pandemônio de cores. Quando me viu inteiramente assombrado, esse excelente amigo levou-me até o Café Paraíso, na Avenida Floriano. Já viste a arte reclamo, a arte social? Vamos ver a arte patriótica. E depois? Depois, ainda hás de ver os artistas que se repetem, a arte romântica e infernal. A arte patriótica, ou antes regional, dos pintores da calçada, é o desejo, aliás, louvável, de reproduzir nas paredes trechos de aldeia, trechos de estado, trechos da terra em que o proprietário da casa ou pintor viu a luz. No Café Paraíso, o artista que se chama Viana pintou a cidade de Lourenço Marques, vista em conjunto, mas como qualquer sentimento de amor naquela elaboração difícil brotasse de súbito no seu coração, Viana colocou à entrada de Lourenço Marques um couraçado desfraldando ao vento africano o pavilhão do Brasil. Dessas pinturas há uma infinidade, e eu vi não sei quantas pontes metálicas do Douro a atravessar algumas ruas. Entramos nesse botequim. Aqui é a esquina da Rua da Conceição. Vais conhecer o Colón, pintor espanhol. Colón tem estilo. Esse painel é um exemplo. Que vês? Uma paisagem campestre, arvoredo muito verde, lá ao fundo um castelo com a bandeira da nacionalidade do dono da casa. É sempre assim. Há outros mais curiosos. O Oliveira completa os trabalhos sempre com cortinas iguais às que se usavam nos antigos panos de boca dos teatros. O trabalho é o abuso do azul, desde o azul claro ao azul negro. Mas estás a contar os tiques de grandes pintores. São parecidos. Eu conheço muitos mais. O velho Marcelino, que tem a especialidade de pintar os homens no pifão, o Henrique da Gama, o primeiro dos nossos fingidores, que faz 1 metro de mármore em cada 5 minutos, o Francisco de Paula, que adora os papagaios e faz caricaturas, o Malheiros, que reúne gatos, cachorros, cascatas e caboclos em cada tela. É o ideal da arte. São eles os autores, os estandartes, os cordões. São eles que enriquecem. Já entraste num desses ateliês? No Cunha dos PP? No Garcia Fernandes da Rua do Senhor dos Passos? Pois é como esses estúdios de Flandres antiga, em que os grandes artistas assinavam os trabalhos dos discípulos. É como se entrasse na grande manufatura da pintura assinada. Vamos ao Cunha. Não. Por hoje basta. Mas pelo menos vem admirar na Rua Frei Caneca, 1660, o famoso trabalho do Xavier. O famoso trabalho? Se os outros, que não eram famosos e não eram de Xavier, tanta admiração me haviam causado, imaginem esse, sendo de Xavier e sendo famoso. Precipitei-me num bonde. Saltei comovido, como se
me assegurassem que eu iria ver a Gioconda de Da Vinci. E quando os meus olhos sôfregos pousaram na criação do pintor, uma exclamação abriu meus lábios e os braços. Era simplesmente um incêndio de uma cidade inteira. A chama ardente, o fogo queimando, torcendo, destruindo, desmoronando a cidade do vício. Tudo desaparecia numa violentação rubra de fornalha candente. Seria o fogo sagrado a purificar como em Gomorra, ou o fogo da luxúria, o símbolo devastador das paixões carnais, a reprodução alegórica de como a licença dos instintos devora e queima a vida? Xavier fora mais longe. Aquele mar de incêndio, aquele braseiro desesperado e perene era a fixação do fogo maldito, da luxúria. Era o fogo de Satanás, porque Satanás em pessoa, no primeiro plano, completamente cor de pitanga, com as pernas tortas e o ar furioso, abatia os seus pés, vestida de azul celeste, uma pobre senhora. Este último painel punha-me inteiramente tonto. Mas não é uma das grandes preocupações da arte comover os mortais, comovê-los até mais não poder? Xavier comovia. Eu estava comovido. Nem sempre é possível obter tanta coisa nas exposições anuais. O meu amigo levou o excesso a apresentar-me o ilustre artista. Aqui está o Xavier. Voltei-me. Os meus sinceros cumprimentos. Assopro romântico, a imaginação, a ardência nessa decoração. Fiz eu com o ar dogmático dos críticos ignorantes de pintura. Ingenuamente, Xavier olhou para mim e primeiro homem que não se julga célebre neste país balbuciou. Eu não sei nada. Isso está para aí. Se soubesse fazer alguma coisa de valor, até ficava triste. Só com a ideia de que um dia talvez o levassem do meu país.